Olá, vamos começar mais uma aula de xadrez e agora, para a alegria geral dos meus alunos, falaram: tio, eu não aguento mais estudar italiano, eu sei que a gente está aprendendo bastante, ficando fera na italiana, mas a gente queria jogar algumas coisas diferentes. Finalmente a gente vai mudar de abertura. Falei para um amigo meu que eu gostava muito das aulas do SUP, né? E ele foi e me passou uma aulinha do SUP sobre abertura espanhola, também chamada de abertura Rui Lopes. Eu assisti a aula e eu achei completamente fantástico. E eu queria aqui compartilhar algumas coisinhas que eu pude absorver da aula, né? E aí eu vou tentar passar aqui para vocês de uma maneira, né, mais tranquila, mais devagarzinho, né? Para vocês irem acompanhando também, porque eu conheço o nível dos meus alunos. Mas claro que se você tem um nível mais avançado, você já pode ir direto na aula do grande mestre, que aí você já vai aprender bem mais rápido, né? Vai conseguir absorver bastante dele. Mas se você quer compreender mais a parte inicial dessa abertura, também pode funcionar, né? Assistindo a aula por aqui. Então vamos lá, vamos dar início a essa abertura sobre a abertura espanhola, essa aula sobre a abertura espanhola, também é chamada de abertura Rui Lopes. Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre essa abertura. Primeiro, a gente começa com E4, do mesmo jeito que a abertura italiana, E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora a gente joga bispo B5. A diferença é, ao invés da gente jogar o bispo C4, que a gente jogava na abertura italiana, a gente avança o bispo uma casinha a mais. Joga ele ali em B5. E agora, normalmente o que as pretas fazem, e é o que a gente vai começar vendo, é a jogada de A6. Mas também é muito comum ele jogar cavalo F6. A jogada é chamada de defesa berlinesa, né? Defesa berlinesa é essa defesa com os dois cavalos. E ela evolui para o muro de Berlim, né? Quando a gente joga, por exemplo, roque, o cavalo toma E4, né? Chamado de muro de Berlim. A gente pode jogar agora D4, cavalo recua, né? Voltando ali para D6, né? Para atacar o bispo. Bispo toma C6, peão de D toma C6, peão toma D5, cavalo F5, dama toma D8 e rei toma D8. Essa jogada é interessante porque o Kasparov ele comentava que isso daí a gente já evoluía para um meio jogo sem damas depois dessa jogada e que normalmente fica mais interessante para as pretas jogarem nessa posição, né? Mas claro que vocês podem testá-la. Para as pretas aí fica interessante essa defesa berlinesa, muro de Berlim e evoluir para esse meio jogo sem damas. Mas beleza, isso é a opção, né, da defesa berlinesa, que é essa de cavalo F6. Pretas também podem jogar, como eu havia comentado, A6. É uma jogada mais comum. Eu recuo meu bispo para A4. E aí, depois que ele joga cavalo F6, o Sup deu uma ideia muito interessante. Grande mestre aí, fantástico. Ele falou da jogada dama E2. Essa é a jogada proposta pelo Sup. E normalmente o que se joga nessa posição é roque. As pretas jogam bispo E7. E aí a evolução varia um pouco. Normalmente a gente joga dama E2, né? Atrasado agora, um pouquinho atrasado, mas é uma possibilidade. Ou a gente joga torre E1, centraliza a torre. E as pretas respondem com B5. B5 a gente salva nosso bispo em B3. As pretas fazem o roque. As brancas jogam C3. D5 é uma possibilidade bem forte agora para as pretas. Toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma E5, né, para igualar. Cavalo toma E5 e torre toma E5. E aí, quando as pretas jogam C6, é chamado né, esse tipo de jogada de gambito Marshall. O gambito Marshall ele é interessante porque ele leva muitas vezes aos empates entre os jogadores de alto nível. Então é uma posição difícil para as brancas, é uma posição que às vezes as brancas não querem entrar nessa variante, justamente por
ser um pouco complicado para continuar a desenvolver os ataques aqui e conseguir a vitória nesse tipo de posição. Tem muito empate nesse tipo de posição. Por isso que o Sup dá essa ideia de jogar direto dama E2. Por quê? Pretas podem jogar agora algumas coisas. Por exemplo, se elas jogam bispo E7, a gente pode responder com algumas possibilidades aqui também. A gente pode responder com bispo toma C6. Se bispo toma C6, peão de D, né, para abrir ali a dama, toma C6, cavalo toma E5. E a dama responde com D4, né, justamente para dar essa recuperada. Quando eu jogo o cavalo F3, a dama toma o peão de E4 e recupera. Não fica tão interessante para as brancas isso daqui. Fica bem complicado para as brancas. Agora, se eu jogo C3, as pretas jogam B5, atacando meu bispo. Bispo B3 recua. Roque D3, né, lembrando bastante a estrutura de peões que a gente estudou na italiana. D6 e bispo G5. Também é uma saída bem interessante, um caminho bem legal. Beleza, mas vamos dar continuidade aqui. A gente já viu a opção de bispo toma C6, a gente já viu a opção de C3, é interessante a gente pensar agora no roque. Se a gente roca aqui, ele pode jogar B5, beleza? A gente fica uma posição muito parecida com a anterior, quando a gente salva o bispo em B3, ok? Mas é uma possibilidade também. Beleza. Joguei dama E2, ele responde com bispo C5. Bispo C5 aqui é agressivo, mas não é a melhor jogada para ser feita agora nessa posição. Por quê? Porque agora eu posso tomar em C6. Toma em C6, D toma C6, cavalo toma E5, dama D4. Cavalo agora tem outra opção. Cavalo pode jogar em D3. E agora as pretas não saíram beneficiadas dessa posição. Porque ela não pode tomar em E4, porque eu tomo de volta em C5. Se toma aqui em E4, eu tomo aqui. As brancas estão uma peça a mais. Foi muito mais interessante. Então é um erro que você pode até ficar de olho aqui. Se as pretas jogam C5 nessa posição, eu tenho que me aproveitar. Agora elas podem jogar também B5, que é a jogada mais natural da posição. Não tão agressiva, mas mais interessante, né? Porque não traz malefícios para as pretas. Jogo bispo B3, ele joga C5. Jogo C3, um ótimo momento para jogar C3. Roque D3, justamente aproveitando o fato dele não estar com o bispo em E7 ali para se proteger, eu tenho aqui a minha possibilidade do bispo G5 nascendo. E agora ele pode jogar cavalo G4, tentando, né, pensar naquele garfo ali, mas eu roco, não tem problema nenhum, a posição fica ótima para mim. Se ele jogar H6, eu jogo H3, D6, G4, avançando os peões desse lado aqui. E ele pode jogar cavalo E7, seguido de cavalo de B, D2, cavalo G5, cavalo F1. E ele vai desenvolver ali, ó, tem um caminho todo para eu desenvolver cavalo G3 até levar ele para cavalo F5, que é uma posição maravilhosa para o meu cavalo. Se ele joga bispo E6, eu posso jogar G5, atacando o cavalo, H toma G5 e bispo toma G5, colocando muita pressão nesse cavalo dele. Dama pode jogar em E7, cavalo de BD2, torre de F pode ir para E8. Eu posso jogar minha torre em G1. O rei dele pode jogar em H8 para evitar, né, problemas futuros. E eu agora posso jogar cavalo F1. Posso jogar bispo D5 para criar mais pressão. Se bispo toma D5, peão toma D5. Cavalo B8, cavalo E4. A posição para as brancas ficou muito boa também. Ou eu posso jogar aqui também roque grande. Roque grande também é uma opção bem
interessante aqui para as brancas, né? Para ficarem numa posição mais confortável, por assim dizer. Então, beleza. Se eu chego nessa posição, eu tenho também que pensar na opção de enfrentar D6. Se as pretas jogam D6, eu posso jogar H3, seguido de bispo E6 e G4. Ou eu posso jogar aqui também bispo G5, direto, atacando, sendo mais agressivo aí no caso. Ele joga H6, bispo H4. E se ele joga bispo E6 aqui, eu tenho que pensar em umas possibilidades. Eu posso jogar cavalo de BD2, dama D7, bispo toma F6, peão toma F6, cavalo F1, torre de A E8 e cavalo E3. Ele pode jogar A5 e eu jogo cavalo H4. A posição para as brancas novamente fica melhor. É uma opção bem interessante. Se ele joga G5, ele fragiliza ainda mais a posição dele, porque eu posso jogar cavalo, toma G5, peão toma G5, bispo toma G5, e pode vir para G7 para tentar segurar esse cavalo, mas depois que eu jogo dama F3, vou ter aqui um caminho para esse cavalo, né? Para chegar em G3, pode ser até um pouco perigoso. Coloquei até ali ó, pro rei branco, que pode ser um pouco perigoso, porque nem sempre você se faz valer dessa vantagem aí, né? Desse sacrifício. Se você não quiser jogar esse tipo de lance, né, mais agressivo, pode jogar um bispo G3 tranquilo. Ele joga rei G7, cavalo de BD2, bispo E6, não captura agora, joga H4. Ele pode jogar G4 atacando meu cavalo, mas o cavalo foge para H2, fica numa posição boa. Torre E8, bispo agora toma E6, peão, peão não, torre toma, torre é melhor. Torre toma E6 e cavalo recupera aqui o peão em G4, deixando as brancas novamente uma posição mais interessante. Professor, você falou demais, você deu muitas possibilidades aí. A aula é uma aula que eu quero deixar mesmo mais tempo, porque é uma aula um pouco mais difícil, um pouco mais profunda, né? A gente viu muitas possibilidades e a gente vai demorar um pouquinho para destrinchar essa aula completamente. A gente vai estudando ela de pouco a pouco, né? Porque ela tem material aí, tem conteúdo suficiente para a gente estudar aí durante um tempo bem interessante. Então não sai dessa aula pensando, agora eu já sei jogar espanhola, sei jogar Ruy Lopes, eu já vou... Não, calma. A gente vai começar a testar essas opções e você vai vendo as oportunidades que você tem. Volta, assiste de novo, né? Porque realmente tem muito conteúdo dessa vez. Mas a gente ainda vai continuar falando mais sobre a abertura espanhola e também chamada de Ruy Lopes. Gostaram da aula? Comentaram? Ficaram felizes que mudou de abertura? Pelo menos agora a gente falou de algumas coisas diferentes. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!